Você já ouviu falar de Tofete? Para você que não sabe, Tofete foi uma região que recebeu esse nome há muito tempo atrás, há muitos séculos antes de Cristo, e ela ficava localizada do lado de fora dos muros da cidade antiga de Jerusalém. E nós não temos registros claros do porquê essa região passou a ser chamada de Tofete, como vai aparecer no livro do profeta Jeremias, e eu acredito que não era uma expressão usada simplesmente pelo profeta, mas ele já expressava um pensamento da época a respeito daquele lugar. Embora nós não tenhamos um registro claro, quando nós observamos o que estava acontecendo naquele contexto, naquele lugar, nós podemos ter uma base da onde nasce a ideia de Tofete. No Vale de Inom, nesse período, estava acontecendo o sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque. E para você que nunca viu, Moloque, ele era um deus pagão que na verdade ele não tinha nem corpo, era só uma cabeça grande com uma boca aberta e dentro dessa boca tinha uma caldeira, né, um fogo, e eles lançavam os primogênitos, ainda bebê, no fogo para o deus Moloque, na intenção de ser abençoado por Moloque. E a bênção de Moloque era uma bênção que trazia fertilidade para a terra. Então estava envolvido chuva e toda essa movimentação a respeito da terra. Então eles estavam sacrificando os seus filhos para isso. Dentro desse contexto que nasce a ideia de Tofete, porque imagine como era esse cenário. Os pais levando os seus filhos primogênitos para ser queimados vivos, tá? Porque eles não eram sacrificados antes e depois queimados. O sacrifício era o fogo. Então eles queimavam vivos os teus filhos. Imagina o grito daquelas crianças sendo queimadas vivas. E também imagine o desespero das mães vendo os seus próprios filhos primogênitos sendo queimados. E dentro disso, uma grande comoção, gritaria, choro das crianças. E o que eles fizeram? Eles começaram a trazer tambores, músicos para aqueles lugares, para que os músicos pudessem tocar a música no momento que os filhos estavam sendo mortos, porque aí eles encobriam o grito de socorro daquelas crianças, porque eu acredito que isso desmotivava a próxima família a entregar o filho. Imagine você vendo a família da frente entregando o filho, a gritaria, a comoção que era, isso com certeza tirava a sua vontade de fazer o mesmo, ou pelo menos atrapalhava. Então o Tofete nasceu exatamente dentro dessa ideia, porque a palavra Tofete vem da palavra tamborim, por isso Tofete. Ou seja, o Tofete é a música tocada, eram os tambores tocados para encobrir um pedido de ajuda, para encobrir o grito de um filho que estava indo em direção à morte. Embora isso seja uma realidade extremamente triste e que nos parece ser algo muito remoto, muito distante da nossa realidade, me parece que isso ainda não acabou. Me parece que de alguma forma isso ainda existe no nosso meio. É óbvio que não como existiu de forma tão cruel, sangrenta, horrorosa que aconteceu naquele período, mas me parece que isso ainda acontece de forma velada, de forma sutil e de forma quase que invisível. Quando eu parei para pensar sobre Tofete, eu me deparei com alguns gritos de socorro que marcaram a minha geração e que marcaram a geração dos meus pais, e que por causa da canção que estava envolvida juntamente com o grito de socorro passou despercebido, e aqueles que estavam gritando tiveram seu destino, que foi a morte. Não há outro destino quando um grito de socorro não é respondido. E eu quero dar pelo menos um ou dois exemplos aqui para você. E o primeiro é o Renato Russo, que embora não seja da minha geração, foi alguém que marcou a sua geração e influenciou a próxima. E quando nós paramos para ouvir as canções do Renato Russo, nós conseguimos observar claramente um pedido de socorro. E presta atenção aqui, eu não estou fazendo uma crítica ao cantor e muito menos às canções. Eu estou usando ele justamente por ser um grande poeta e conseguiu expressar de forma majestosa aquilo que estava sentindo. E por isso fez tanto sucesso, porque ele conseguiu colocar sentimento nas canções. E o problema não está nele. O problema está que nós não conseguimos olhar para tudo aquilo e ver que tinha alguém atrás de Tofete pedindo ajuda. E o próprio Renato, em uma entrevista, ele disse uma vez no Serginho, se eu não estiver enganado, ele diz: cara, tem algumas canções que vocês pedem para que eu cante, mas eu não quero mais cantar, porque elas me remetem a um período da minha vida muito difícil.
E ele começa a exortar a plateia dizendo, vou cantar só mais uma vez, e as pessoas celebravam. E essa canção falava de uma jovem que pulou do 5º andar e morreu, e não houve mais vida, e a canção descrevia exatamente a respeito de um suicídio, e as pessoas celebravam isso, e as pessoas cantavam. Ele estava dizendo o seguinte, eu não quero mais cantar. E parece que vocês não entenderam a mensagem da música. Essa entrevista ele está dizendo, cara, eu tô falando para vocês o que eu tô sentindo, e vocês estão celebrando. Eu tô falando que eu tô precisando de ajuda, e vocês estão pedindo para que eu cante sobre as minhas mazelas e tragédias, porque é isso que vocês querem ouvir. Vocês não querem me ajudar, porque se ajudar, essas canções desaparecem, porque essa canção nasceu de alguém que estava prestes a cometer um suicídio. E quando eu falo suicídio, não é só aquele que pula, mas é alguém que procura a morte sem ter coragem de tirar a própria vida, que é alguém que procura a morte nas drogas, no sexo e nas festas, e enfim, existem várias formas de procurar a morte para aquele que não quer tirar a própria vida com uma arma ou com uma corda. Só que dentro desse contexto, cara, eu consigo observar que Tofete é uma realidade. E não só do cantor em si, mas de todo aquele que compartilha das mesmas canções, sabe? Porque nós podemos olhar para a vida dele e entender que ele estava pedindo ajuda. E que não era um segredo para ninguém. Por exemplo, antes de gravar o primeiro disco, ele cortou os 2 pulsos, cara. Isso já não era evidência mais do que clara que aquele homem estava clamando por ajuda. E eu poderia pegar outros exemplos aqui, o Chorão do Charlie Brown, por exemplo, que aí já é a minha geração, época que era moleque, andava de skate, tudo aquilo, rock, mas já um rock um pouquinho diferente, misturado com rap, e se tornou um grande ídolo. E para quem acompanhou a trajetória, vai observar que houve o início da carreira que as canções eram era rebelde e tal, mas pro final da vida, as canções ficaram extremamente tristes, depressivas, mas mais uma vez nós falhamos porque só percebemos depois da sua morte. Aí nós falávamos, cara, aquela canção na verdade era uma despedida. Mas a gente só se deu conta que era uma despedida depois que já era tarde demais, porque as pessoas estão distraídas com Tofete. Só que eu quero trazer isso para uma realidade mais presente, porque talvez você não seja um artista conhecido nacionalmente ou mundialmente. Talvez você é alguém comum, assim como eu, mas que o Tofete talvez esteja presente na nossa vida e você não se deu conta. Porque o Tofete não está relacionado apenas à música. O Tofete é tudo aquilo que é uma distração para esconder um pedido de ajuda. Quantas pessoas hoje que estão no TikTok, Instagram, YouTube, fazendo dancinha, mostrando uma vida que não tem, e aquilo não passa de Tofete, porque atrás daquilo existe um pedido de ajuda que talvez nem mesmo a pessoa sabe que existe. Tivemos um caso recente agora do Whindersson tendo que se internar porque estava num quadro profundo de depressão. Isso aqui não é uma crítica, muito pelo contrário. Glória a Deus porque ele procurou ajuda, que outros façam o mesmo. Mas quantos não têm a inteligência ou a humildade de reconhecer que está vivendo dentro do ambiente de Tofete, de distração, que está escondendo um grito de socorro por meio de algo que as pessoas estão olhando e estão admirando? Quantos artistas precisaram cometer suicídio porque não sabia como falar para os fãs que aquilo não trazia mais alegria, sendo que aquilo era o símbolo de uma geração? Como que o Renato Russo não vai mais cantar? Como que o Chorão vai abandonar a carreira? Não faz sentido, porque todo mundo se espelha nele, mas o todo mundo se espelhar nele também revela algo, porque o poeta, e por isso eu usei esses 2 homens porque foram grandes poetas do seu tempo, o poeta ele consegue escrever sobre coisas a respeito da vida que nem você se deu conta dos detalhes daquilo. Então você tá lendo um livro e você fala, cara, é exatamente isso que eu senti no estômago quando aconteceu isso comigo, mas você não tinha percebido até que um poeta escreveu sobre aquilo. Isso é a música, não todas, mas eu tô falando nesse contexto. Mas a música, nesse sentido, é a expressão de uma poesia que revela um sentimento que você não conseguia expressar. E você não está se dando conta que você está cantando sobre morte, cantando sobre adultério, cantando sobre traição, cantando sobre qualquer outra coisa nesse sentido, mas que isso revela, na verdade, algo aqui dentro que está pedindo ajuda. Você nem percebe que essas canções mexem tanto com você, porque, na verdade, ela revela um vazio que está dentro de você. Ah, então todo mundo que ouve música... Não, brother, eu tô falando de questões específicas, eu tô falando de Tofete. Eu não tenho nenhuma crítica contra o entretenimento, contra as artes, não é isso. Contra a poesia, muito pelo contrário. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, tudo aquilo que é usado como distração para esconder um pedido de ajuda, isso é Tofete. E a minha recomendação para você é procure ajuda. Que Deus te abençoe.